Só acho que essa questão da vaidade ou da soberba, do orgulho por causa do dinheiro, tem a ver com a pessoa ainda não ter reconhecido o verdadeiro estado dela quando está diante de Deus. Por exemplo, Salmo 51, se você ler na versão A Mensagem, em inglês, The Message, você ler, Davi fala assim, ó, todos os fatos contra mim estão diante de ti, e tu pode usá-los para me condenar, e eu não terei defesa. Isso me faz chorar, porque a gente está falando do grande rei Davi, rico, poderoso, ele fala, todos os fatos estão contra mim. Camarada que nunca perdeu uma guerra. Nunca perdeu uma guerra, poderoso, pai de Salomão, rei de Israel, rico, e ele fala o seguinte, olha, todos os fatos estão nas tuas mãos, e você pode usar, e eu não vou ter como me defender. Ou seja, ele se quebrantou tanto diante de Deus que ele falou o seguinte, olha, o que eu tenho é pela tua misericórdia, eu trabalho, eu faço a minha parte e tal, porque se só fosse usar meus erros, meus pecados contra mim, minha vida acabava agora. Só acho que é falta de quebrantamento, essa questão de vaidade? É falta de discernimento, em primeiro lugar. Porque quando você tem consciência de quem você é, diante de Deus, aí não tem lugar para soberba. Agora, como que você tem essa consciência, Tiago? Você tem quando você chega perto de Deus. Você é um homem que é filho de pastor, você foi criado na igreja. Isso para você é natural. Você ouviu isso a vida inteira e você já incorporou isso. Agora, você não conhece ninguém que tem todo o dinheiro do mundo e que se acha muito? Opa, claro. Se acha melhor porque tem um carro melhor, porque tem bilhões na conta? Isso é muito natural, porque o dinheiro empodera. Entendeu? Então, se eu estou falando aqui para alguém que conhece a Deus, é mais fácil dizer, meu querido, não se esquece. Você é imperfeito. E se você está aí é pela graça de Deus. É porque Ele te ama e porque Ele é gracioso como um pai. Um pai, ele ama tanto um filho, mas ele conhece os defeitos. E se ele não agir com misericórdia, às vezes ele... É só condenação, né? Então, o filho não vai dar certo nunca. É assim com Deus também. Mas no momento em que você entende que o dinheiro é um dom, na verdade, o dom de adquirir riquezas é um dom extraordinário para o reino de Deus. Quando uma pessoa ela entende isso, Tiago, aí Deus fala, vou ter que abrir as janelas. Porque agora ele entendeu, vai fluir muito. E essa explicação que você deu, não ajunteis ou não acumuleis, ela é totalmente verdadeira. É a visão do tio Patinhas, que botava o dinheiro no colchão, né? E que tinha medo de gastar um centavo, ou é aquele indivíduo que usa aquilo que Deus lhe dá sem ter medo de que vá acabar, né? Porque ele não depende do dinheiro, porque ele conhece a Deus também, que o mesmo Deus que deu tem muito mais para dar. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vos suprirá todas as suas necessidades, muito além daquilo que pedimos e pensamos. Nesse livro que a gente vai lançar mês que vem, com a permissão de Deus, Ganhe o Mundo Sem Perder Sua Alma. Eu explico o seguinte, que o dinheiro ele serve para duas coisas. Ou ele vai patrocinar os propósitos divinos na tua vida, ou ele vai patrocinar os prazeres da carne. Eu estudei a vida dos milionários, sou amigo de muitos deles, dos grandes do Brasil, estudei. Aí eu percebi o seguinte, esse aqui usa todo o dinheiro só para patrocinar, porque o dinheiro tem o poder de patrocinar os prazeres da carne. Ele potencializa muito. Prostituição, bebedices, orgias e coisas terríveis também. Piores do que essa. Mas também ele tem o poder de patrocinar os projetos divinos na Terra. Inclusive, os projetos divinos têm ordem na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que não cuida da própria família negou a fé é pior do que o infiel. Então, primeiro, olha como é que Deus é bom. Você pode cuidar da sua família. Ganha dinheiro? Pode cuidar da escola do seu filho. Pode Depois os da família da fé. Depois, você vai cuidar dos família da fé. Aqueles que têm a mesma fé que você. Depois, você vai cuidar do pobre, do órfão e da viúva. Então, tem até sequência. Quais são os projetos divinos que você vai patrocinar com esse dinheiro? Né? E Salmo 41 é muito forte, versículo 1, 2 e 3, que diz assim, feliz é o homem que se lembra, que percebe o pobre, porque o Senhor o assistirá na sua necessidade, se tiver. Nunca deixará que o inimigo ria dele, e se por acaso estiver enfermo, Deus vai restaurará da sua doença. Maravilhoso. Então são 3 promessas muito fortes, Salmo 41, para aquele que ajuda o pobre. E só dá para ajudar o pobre se você tiver o mínimo. E a Bíblia também diz que quem empresta ao pobre... Não, quem dá ao pobre empresta para Deus. Então, assim, são muitas bases bíblicas. Já pensou Deus ser credor de Deus? Exatamente. São muitas bases bíblicas. Agora, na Escola de Sabedoria,
que tem toda segunda-feira aqui na Casa de Destino, é gratuito, você pode vir toda segunda-feira às 20 horas. Eu falei sobre a importância, Provérbios 8, como a sabedoria traz riqueza e honra. Está na Bíblia. Então, as pessoas até me confundem, gente. É até importante aqui a gente explicar. Eu quero que o pastor Lamartine explique isso. As pessoas acham porque eu, Thiago, falo de prosperidade, que eu sou a favor da teologia da prosperidade. Completamente diferente. É isso que eu quero que o senhor explique. A prosperidade é bíblica. Mas o que é condenável na teologia da prosperidade? O que é conhecido entre aspas como primeiro teologia da prosperidade? Primeiro a gente tem que entender o que a palavra prosperidade significa na Bíblia. Vamos. É uma palavra bíblica. Uhum. Ela traduz um verbo ou um substantivo, prosperidade é substantivo, saliar. Uhum. Existe uma doutrina na teologia que é a lei da primeira ocorrência. Uhum. Quando uma palavra aparece uma primeira vez, ela determina o significado principal. A primeira vez que apareceu a palavra prosperar foi quando o servo de Abraão pediu que Abraão orasse, porque Abraão falou, você vai lá para a terra da minha parentela para buscar uma esposa para o meu filho Isaque. Aí ele falou, então ora por mim para que eu prospere. A palavra salar significa enviar para cumprir um propósito. Entendeu? Forte. Prosperar não é só enriquecer. Prosperar é cumprir um propósito. Ou seja, ele foi lá, encontrou Rebeca... É dar certo no propósito. No propósito que Deus ou que foi enviado. Isso aqui é uma excelente definição. Prosperar é dar certo no teu propósito. Você pode fazer uma coisa e afundar e não dar certo. Prosperar é você levar a cabo o propósito que foi estabelecido. Muito bom. Bom, então essa é a primeira coisa. Então, em função disso, quando você olha na Bíblia, todas as vezes que Deus mandou alguém fazer alguma coisa, ele deu os recursos para que a pessoa pudesse prosperar. Sansão, ele deu força para vencer os... Midianitas? Não. Os Amalequitas? Os filisteus. Os filisteus. A gente vai por ordem de inimigos. Gideão para os midianitas. Amalequita foi Davi. Amalequitas foi Davi e o povo de Israel também. Então, toda vez que Deus te dá uma chamada, ele te dá os recursos para você prosperar. Tá. Então, a prosperidade, quando você citou um texto maravilhoso de Provérbios, né? Riquezas, né? Na sua mão direita está a honra. Não, na direita a honra, na esquerda a riqueza, alguma coisa riquezas assim. Nas mãos estão riqueza e honra. Nas mãos da sabedoria, Provérbios 8. Por quê? Porque Deus quer que o indivíduo que seja dele seja tanto honrado quanto próspero. Agora, o que diz a teologia da prosperidade? Vamos lá, para o pessoal entender a teologia diferença. Da prosperidade, primeiro, diz que todo mundo vai ser rico. O que pelas estatísticas é impossível. É impossível na própria Bíblia. Quando você vê a parábola dos talentos, para um ele deu para outro ele deu 2 e para outro ele deu 5. É a cada um conforme a sua capacidade. E Jesus também fala, os pobres sempre tereis convosco. Tereis convosco no mundo. Tá bom, então isso aí a gente está de acordo. Agora, se o indivíduo se converte, ele pode prosperar. Sim. E a prosperidade dele é diferente de um outro que vai ganhar bilhões. Só ganhar dinheiro. Mas ele vai mudar de patamar, ele vai ter dignidade, ele vai conseguir fazer com que seus filhos estudem, sabe? Que tenham condições de viver bem. Por quê? Porque Deus, se você fizer o caminho que ele espera que você faça, ele vai te prosperar. Agora, a teologia da prosperidade, ela é defendida por pessoas mal intencionadas. Que querem Porque elas vão chegar e dizer o seguinte, olha, você dá o seu dízimo. Ixi, olha que coisa feia. Tem problema não. Tem problema você dá o seu dízimo aí, ou dá essa oferta que eu estou te falando, e eu vou abrir as janelas do céu. Pode vir aqui, eu mesmo limpo. Eu sou bem estabanado, viu, gente? Desde pequeno. Já foi, já. Pronto. Obrigado, Wesley. Você é sempre um servo. Muito obrigado. Por isso você está prosperando. Sempre servindo. Então, o que acontece? Isso é uma promessa mentirosa. Entendi. E ela deixa de ser uma bênção, porque além disso, você está enganando o outro, você está fazendo com que ele passe a acreditar que a prosperidade que Deus dá é uma maldição, é uma mentira, é uma heresia. Então, a teologia da prosperidade é uma teologia que ela sempre tem um viés
de enganar para trazer ter lucro É financeiro. que nem um indivíduo, por exemplo, que faz um curso, você é um mestre, você é uma autoridade na sua área. O cara vem aqui, você não vai falar, olha, se você comprar o meu curso, você vai ficar rico. Não, você vai Não tem ensinar. Você fala, se você comprar o meu curso, eu vou te dar Os todos princípios. os princípios para você Exatamente. trabalhar e você prosperar. É ou não é? É. Agora, E tem não gente- só prosperar, a vida emocional também, Sim, outras coisas, sim. mas são princípios. Se o cara não cumprir, E não está na cumpriu. Bíblia. Exatamente. Isso, se cumprir, vai dar certo. Se não cumprir, não vai dar É, certo. exatamente. Entendeu? Não- Agora, tem aquelas pessoas que vendem curso e falam, não, você vai comprar meu curso, ó, pega a chave aí que você vai arrebentar. É mais fácil, é um pitch de venda maravilhoso, você traz um monte de gente que investe, mas Não é verdade. não é verdade, é um engano. A teologia da prosperidade, ela deixa de apresentar para as pessoas os princípios bíblicos. Porque Ela é encurta. a Bíblia é um livro de princípios. Sim, sim. E a Bíblia diz, escolhei entre a vida e a morte. O obedecer e o desobedecer. Agora, por que o obedecer vai trazer a bênção? Em primeiro lugar, porque Deus é quem concede tudo isso. Mas segundo, porque existem princípios que geram benefícios e bênçãos e progressos e avanços. Vou te dar um exemplo. Na área familiar. Se um casal ele não é convertido, ele nem pensa muito em Deus, mas ele vive os princípios de relacionamento, de honra, de respeito, de perdão, ele vai ter um casamento muito melhor do que um outro casal cristão Que não cumpre os princípios. que está salvo, vai morar no céu, mas vive o inferno. E a mesma coisa vale para dinheiro também, né? Para qualquer coisa, Tiago, para qualquer coisa. Então tá cheio de gente que é cristã e vive de maneira miserável porque é preguiçoso, acorda tarde, não Não faz, é excelente no que não vai faz. além do que o chefe pede. A vida, olha, um dos textos que eu acho mais extraordinários na Bíblia é Eclesiastes 3. Claro. Que fala sobre o tempo, né? Tempo Nós para vivemos dentro da dimensão do tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de construir, de derribar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Você precisa discernir que Deus nos deu ciclos na vida. Na hora que você tiver que plantar, não vai ter que colher. Você vai ter que estar ali esperando a hora para poder colher. Muito bom. Mas na hora que você tiver que colher, você tem que colher. E tem que se valer. A colheita tinha a ver com a própria. Com o negócio de uma sociedade agrícola. Então eles tinham que colher, eles tinham que vender, tinham que fazer dinheiro. A Bíblia ensina tudo isso. Os ciclos da vida, eles se repetem. Isso significa que se você estiver vivendo um momento mal, você não tem que achar que vai durar para sempre. Assim como se você estiver vivendo um momento muito extraordinário, você não pode achar que você pode descansar, que isso também vai durar para sempre. Sabe como uma história boa que conta na Bíblia, que ilustra bem o que o senhor está falando sobre bênção divina, milagre, provisão versus trabalho humano? Quando Eliseu visita aquela viúva, Sim. ele fala o seguinte, ó, recolhe quantas vasilhas você puder, ou seja, bota ela para trabalhar. Ela vai lá. Não só para trabalhar, ela tinha que estar bem emocionalmente com as pessoas, senão o vizinho não ia emprestar. Então é importante você ter bons relacionamentos, networking, para pedir e a pessoa te atender. Começa com a fé para obedecer a palavra do profeta. Exato. Aí, vamos lá. Aí o profeta fala, ó, recolhe as vasilhas. Então ela tem fé para obedecer a palavra do profeta, tem bons relacionamentos, bom network para pedir a vasilha e emprestarem. Aí ela traz um milagre, acontece, provisão. O azeite, que era só uma botija, espalha para todos. Isso. Aí acabou o milagre? Não. Aí Eliseu fala o seguinte, agora vai e vende. Vai botar ela para trabalhar de novo. Vende tudo isso, paga a tua dívida e vive com o resto. Vai aposentar aquela senhora. Ou seja, mas é uma mistura de mão de Deus com trabalho humano. E sempre assim. Sempre assim. É isso que as pessoas não entendem. Quando forem invadir Jericó, qual a primeira coisa que Deus exigiu? Circuncidem. Porque o povo no deserto É o não que a gente tinha vai mais fazer com o Erle circuncidado. hoje, que é uma prova de prosperidade, circuncisão, você sabe. A gente vai fazer com o Erle hoje, ao vivo. Vamos deixar pro próximo episódio. Era o No sinal final da do episódio. aliança. Se todo mundo ficar até o final do episódio. Se quem quiser circuncisão do Erle, vai pro comentário agora. Vai ser na pedrinha, igual Moisés, né? Na pedra. A pedra afiada. Né? Mas apareceu o Senhor Jesus para ele, com uma espada desembainhada. E ele falou, tu és um dos nossos ou é dos inimigos? Não, eu sou o capitão dos exércitos do Altíssimo. Tira as sandálias dos seus pés porque o lugar é santo.
Então, Deus falou, eu estou com você. Então, é o favor de Deus. Aliança traz o favor. Isso foi uma teofonia, uma aparição de Cristo É uma antes? cristofania ou uma teofania? Porque a gente reconhece isso porque ele foi adora, adorado. ele adora o anjo aceita a adoração. Aceita. Na Bíblia, ninguém aceita adoração. Adoração, é como, por exemplo, aqueles 3 que compareceram diante de Abraão. 2 foram lá para Sodoma e 1 ficou ali com Abraão, mas foi adorado. Então, toda vez que um Recebe a adoração. anjo do Senhor, na verdade, é a palavra Malach, Yahweh, é o mensageiro de Javé. Jesus é o maior dos mensageiros. Ele não é um anjo no sentido de alguém que foi criado, ele é o Criador. Mas, quando recebe adoração, é o Senhor, é uma cristofania ou uma teofania. Os 2 termos são intercambiáveis, são aceitos. Tá. Mas, assim, o que eu estava falando? Josué, o anjo que Sim. apareceu. Começou com a aliança, a circuncisão. O favor e a promessa do favor. A obediência do como eles tinham que fazer, que eles tinham que rodear durante 6 dias quietos, sem falar nada, e no 7º dia rodear 7 vezes e depois gritar e tocar trombeta. Obediência. E aí as muralhas caíram. Mas e depois? Eles entraram e conquistaram. Eles tiveram que conquistar. Eles tiveram que ir até lá e dominar e tomar tudo. Então, em todos os momentos em que Deus dá uma ordem, Deus fala, aquilo que você não pode fazer, eu farei. Mas aquilo que você pode fazer, você vai ter que fazer. Muito bom.